Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá, pessoal. Estamos aqui a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. O tema de hoje, um tema bastante interessante, principalmente para o momento que nós estamos vivendo, um momento ímpar da humanidade. E o tema é doentes e a doença numa visão espírita. O corpo físico fica doente? Por que fica doente? Tá, vamos lá. Nosso planeta está em transformação, isso a gente estuda não só na doutrina espírita, mas como em vários segmentos espiritualistas, se apresenta que o planeta está num processo de mudança, deixando de ser um planeta de expiações e provas e caminhando para um planeta de regeneração. Isso está acontecendo, por isso que o planeta está nessa balbúrdia que nós estamos vendo, né? Um momento assim muito, muito complicado, que requer de todos nós bastante recolhimento, preces, conta até 10 antes de tomar determinadas atitudes, pensa bem, pede ajuda à espiritualidade, porque o momento é um momento delicado, sim, mas a espiritualidade está presente em todos os cantos do planeta, os amigos da espiritualidade estão nos amparando, requer nós que façamos a nossa parte. Muito bem. Agora, o que acontece? Nós ainda estamos num planeta de expiações e provas. Nós tivemos outras encarnações, esse é um conceito espírita básico, e vamos ter outras. Ok. As nossas encarnações, nós evoluímos em alguns pontos, estacionamos em outros, cometemos deslizes nas nossas vidas. Não são pecados, porque o Espiritismo não enxerga o contexto de pecado. O Espiritismo entende que nós temos atitudes felizes, construtivas, elegantes, atitudes moralmente elevadas e, muitas vezes, atitudes, comportamentos que não vêm somar para a nossa evolução, mas serve de aprendizado. Sempre vai servir de aprendizado. Pois é, o que acontece é que, para que possamos entender doentes e doenças, na visão espírita, temos que lembrar que nós não somos somente um corpo físico. Nós temos esse corpo físico, nós temos um envoltório espiritual para esse corpo físico e temos o princípio inteligente. Então, você que está agora assistindo, quem está absorvendo, quem está refletindo, não é o teu corpo, é o teu eu profundo. Você não é um corpo que tem espírito. Isso é fundamental entender. Você é um espírito que está vivenciando uma experiência no corpo físico. Esse espírito que é você, o espírito que sou eu, nós somos espíritos, somos seres imortais, todos nós. Os animais também têm os seus espíritos mais primitivos, como nós sabemos nos estudos da doutrina espírita, de que os animais também estão em processo de evolução, tudo evolui na natureza, tudo evolui no planeta Terra, tudo evolui no universo. Evolução é uma condição primeira para todas as criaturas. Tá, muito bem. Então, esse espírito que habita, que somos nós, ele tem, muitas vezes, desequilíbrios. E o desequilíbrio que o espírito tem reflete num elemento intermediário entre ele e o corpo físico, que Kardec optou chamar de perispírito, que algumas religiões chamam de corpo espiritual e outros nomes que se dão aí que me foge agora. Mas o perispírito, que é um contexto fluídico entre o espírito e o corpo físico, ele absorve o que o espírito é. Se for um espírito de luz, esse perispírito também vai refletir essa condição. Se for um espírito problemático, o perispírito vai assumir essa condição. E aí, tudo isso reflete no corpo físico. Não tem como. De repente eu tenho um problema orgânico.
apareceu um problema orgânico. Esse problema orgânico tem duas vertentes. Ou eu abusei de alguma coisa e gerou o problema, ou isso estou trazendo de outras encarnações. Então não vem aquela história, eu estou com tanta dor no estômago, eu acho que isso aí é consequência da outra vida. Não, não é. Você acabou de comer 2 feijoadas, né? E agora foi deitar depois de comer a feijoada, e que é o quê? O estômago não vai aguentar. Ou então, né, tomou um litro de aguardente e comeu uns biscoitinhos. A culpa é do biscoitinho, né? Que deu problema no fígado. Não foi aqueles 2 litros de aguardente, popularmente chamado de pinga. Não foi. Foi o biscoitinho que fez mal. Então não adianta jogar isso para outras vidas, porque muitos problemas que nós temos é resultado nesta vida. Tá. Mas os doentes e doenças que eu estou querendo conversar aqui são aquelas em que o doente é o nosso comportamento gerando um distúrbio orgânico. Então isso aí não precisa ser espírita, a própria psicologia já nos mostra que se eu tenho determinados desequilíbrios, eu vou muitas vezes somatizar isso e isso explode no corpo físico. O espiritismo vai transcender a isso, vai dizer, na verdade, quem está desequilibrado é o espírito. Vou dar um exemplo. Uma pessoa tinha um problema no estômago, viveu a vida inteira com esse problema. Aí ela desencarnou, chegou um momento, tal, sei lá, a idade X, desencarnou. Ela foi para a espiritualidade. O seu perispírito está com a região do aparelho digestivo com uma cor mostrando um problema. Mas desencarnou. Sim, o corpo físico acabou. Mas o perispírito continua guardando todas as características desse espírito. Esse espírito vivencia uma série de coisas na espiritualidade e modifica, e melhora. Ele volta numa outra encarnação, tem esse problema. Mas muitos espíritos vão para a espiritualidade com um problema que tinha no corpo físico e refletiu no semifísico, ou perispiritual, ou corpo espiritual, não importa o nome, e numa próxima encarnação volta com o problema. Mas como? Ele já passou uma vida com um problema no estômago, na outra ele vai voltar com um problema no estômago? Vai. Por quê? Porque ele não resolveu. Esse problema está na sua psique. Ele não resolveu esse problema. Mas e o amor de Deus? Deus não tem nada a ver com essa história. Deus ama todas as criaturas e te ama também. Mas Ele quer que você vença a si mesmo. Ele quer que você lute, que você aprenda, que eu aprenda, que nós todos possamos aprender a viver, aprender a entender os ensinos de Jesus como uma ferramenta de evolução. Então, doentes e doenças é uma condição do corpo físico refletindo, na grande maioria das vezes, uma condição espiritual. Quem nunca viu pessoas que foi diagnosticada pelo médico com uma doença fatal e a pessoa resistiu a isso? Resistiu bravamente a essa condição e a doença sumiu, a doença foi embora, acabou. Sim, ela tomou os remédios que o médico indicou, fez todo o tratamento, ela foi numa casa espírita e fez o tratamento lá, mas somado o trabalho do médico mais o trabalho na casa espírita, juntou isso e ele quer se curar. Eu sou péssimo para guardar nomes, né? Mas tem um grande cientista da área médica que ele dizia que o paciente que quer ser curado já está 50% curado. Os outros 50% quem vai curar, quem vai ajudar, são os medicamentos. Então não adianta nada. Eu vou tomar esse remédio, não sei não, vai curar não. Vai nada, você não vai curar não.
Mas vai tomar, né? Está mandando tomar, não, velho, cura mesmo. Então, nós não somos simplesmente uma máquina, como muitos pensam, uma máquina orgânica. Nós somos muito mais que isso. Nós somos espíritos. Entre o corpo físico e o espírito, nós somos que nem uma cebola. Nós temos uma casca primeira, que é o corpo físico, depois tem uma outra casca, outra. Nós temos vários corpos até chegar no espírito. Esses corpos todos precisam estar em harmonia. Nós temos nossos centros de força, que liga o perispírito com o corpo físico, com o mundo exterior. A nossa fala, o nosso ato de pensar, com o momento que você pensa positivamente, você pensa uma coisa construtiva, legal, você joga um banho de energia para o seu corpo. Quando você pensa coisas negativas, você também joga energia para o seu corpo. Então, nós não temos muito direito de ficar triste. Acabei de falar uma coisa para mim mesmo, tá? Porque aquela frase clássica no ambiente espírita, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então, essa é para mim. Nós não temos o direito de ficar triste. Nós não temos o direito de nos sentir sozinhos. Nós temos que batalhar, porque lembrando que somos filhos de Deus. Que essa doença, seja ela de origem no passado ou no presente, tudo isso faz parte desse processo de vida, de evolução. Não tenhamos receio. Estamos com um problema orgânico? Estamos. Vamos fazer o tratamento, vamos procurar ajuda psicológica, ajuda espiritual, vamos nos compenetrar de que nós vamos melhorar. Há certas doenças que, vamos dizer assim, não tem cura, mas pode amenizar e bastante o problema, para dar à pessoa uma condição de vida digna. Há doenças que têm cura, que você pode ser curado sim, mediante a sua vontade de ser curado, mediante a medicação adequada, mediante uma renovação dentro de você. Isso é fundamental para que tenhamos um corpo equilibrado. Esse corpo, nós temos que tratar ele bem. Aquelas filosofias clássicas, religiosas, que as pessoas ficam batendo no corpo com correntes, com chicotes, para se purificar, não faz sentido, não é lógico isso. Deus não quer que ninguém se machuque, que ninguém sofra. Como não? Tem tanta gente sofrendo no mundo, mas esse sofrimento é uma condição que essas pessoas ou pediram para passar, ou foi de uma certa forma apresentado a essa pessoa esse estilo de vida para as devidas correções, para o devido aprendizado. Quantas vezes que eu já não parei para pensar assim, eu já venci tal comportamento não muito elegante meu. Eu tinha esse comportamento tal, eu não tenho mais. Pensei. Mas imediatamente vem uma prova para testar, para ver se você já realmente resolveu essa parada. Vem uma prova. Eu sou uma pessoa extremamente paciente. Será mesmo? Vamos ver se você é paciente mesmo. E aí vem uma prova para testar a gente. Uma expiação para corrigir. Por isso que doentes e doenças é uma condição, muitas vezes, que foge ao nosso controle, mas podemos amenizar, deixar bem claro. Há outras situações em que se apresenta esse desequilíbrio físico, psicológico, seja lá como for, mas que nós temos condições de corrigir, sim. Requer da gente vontade. Vamos sair fora daquele contexto de ficar, sabe, achando que nós somos a pessoa que mais sofre no mundo, que somos a pessoa abandonada por Deus. Nossa, quantas pessoas pensam assim? Então tem aquela carga negativa de sofrimento. Isso não vai levar a lugar nenhum. A gente vai sofrer mais. Até uma hora que a gente vai parar e falar, mas isso não está agregando nada. Vamos virar isso aí. Vamos virar essa página. Vamos mudar.
Vamos orar, vamos encontrar à nossa volta uma infinidade de valores que nos faz bem. E no momento que nós começarmos a mudar nesse sentido, você vai perceber, muita coisa no corpo físico fica melhor, muita coisa na nossa vida fica melhor. Por quê? Porque nós somos espíritos. Isso é que nós somos. E é isso aí. Vamos pensar um pouquinho sobre esse problema da doença, do doente, que nosso espírito tem dificuldades, mas estamos aqui para aprimorarmos, passo a passo, dia após dia, para que possamos, como disse Joana de Ângeles, nos tornarmos seres plenos. É isso aí, pessoal. Até a próxima oportunidade. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.